difícil, né? A Bruna sempre foi uma criança muito ativa, muito inteligente, extremamente. Porque ela foi uma criança prematura, então tudo ela fez precocemente. Falou, andou, tudo muito rápido. E, assim, aparentemente, não se notava nenhum, assim, na infância, nenhuma situação preocupante. O que veio preocupar a gente foi quando ela estava com 14 anos e ela teve internada por 3 meses com diagnóstico de bipolaridade. Aí, a partir daí, os médicos falaram que se ela não tivesse um acompanhamento, isso só tendia a piorar. Na verdade, a gente, quando criança, a Bruna já tinha o quê? Uns 12 anos. Ela já começava a falar que ela não passaria dos 18. Ela falava muito nova isso, que ela tinha essa convicção, essa certeza que ela não iria passar dos 18. E eu falava, por que, Bruna? Mas ela nunca chegou a responder. Acho que com 15 anos ela fez a primeira tentativa de suicídio. E aí ela vinha tentando, algum problema que aparecia, ou ela tinha essa bipolaridade, né? Esse humor que muda. Então um dia a Bruna estava bem, ótima, se arrumava, linda, maravilhosa, passava maquiagem, se achava a pessoa mais amada do mundo e linda. No outro ela já estava lá com moletom, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Ela tinha muito isso, a troca de humor era muito frequente, desde nova, muito nova mesmo. Da minha mãe comprar uma camiseta para as duas, porque a gente tem diferença de 1 ano e 5 meses. Então a gente se acompanhou ali, quase gêmeas, tanto que muita gente falava, vocês são gêmeas, gêmeas. E minha mãe vestia a gente igual. Normalmente ela comprava uma camiseta preta para uma azul para outra, uma rosa e uma laranja. Aí minha mãe dava. Quando ela colocava, ela falava, você comprou a cor mais bonita para Amanda. Porque nada estava bom para ela, ela sempre se diminuía muito. Ela se sentia muito para baixo. Mesmo a gente colocando ela para o alto, porque a Bruna ela sempre foi muito linda. Ela é muito linda, fotogênica, ela tinha um sorriso assim. E ela conseguia conquistar as pessoas que estavam à volta dela, assim, muito fácil. Ela era muito carismática. Uma pessoa de um coração assim que difícil de até falar. E é até difícil falar dela, muito difícil, está muito recente, né? Tem 8 meses o suicídio dela. Eu conheci a Bruna há 7 anos atrás, parece que eu conheci a Bruna há 60 anos, né? Eu falo que ela é minha 5ª filha. E a Bruna, ela me trouxe muitas alegrias e eu percebi, assim que conheci a Bruna, que ela era um ser humano muito depressivo. Todo o tempo a Bruna clamava por amor. Quanto mais amor você dava para a Bruna, mais a Bruna sentia carência de amor. Assim, ela casou muito jovem. Ela tinha 15 anos, né, quando ela se casou. E no decorrer do tempo, o sonho dela era engravidar. Houve, acho que 2 gestações e que não vingaram. E isso também começou a pesar muito para ela, porque o ex-marido dela, ele cobrava muito dela esse filho. E era uma coisa, era um problema e que ela não ia ter esse filho. Tanto é que ele chegou a ter gêmeas fora do casamento, que foi foi um outro fator que pegou muito a Bruna, né? Ela ter que encarar o marido tendo um relacionamento fora do casamento, onde ele teve gêmeas, né? Então, assim, isso foi matando ela aos poucos. Ela gostava muito de ajudar as pessoas, porque
sempre ela estava, qualquer pessoa que precisasse, tanto da família quanto amigos, ela estava ali pronta para ajudar. Ela ia muito para o hospital, para ajudar as pessoas. E logo após isso, ela encontrou o MTST, que ela foi militante do movimento. Ela entrou na luta por moradia, a princípio, e depois ela virou coordenadora da ocupação, onde a tia Cida foi a nossa militante, né? A gente entrou pela moradia mesmo, por vontade de ter nossa casa própria e por ajudar também, quando a gente se apaixonou, tanto eu quanto ela, pelas causas que o movimento luta, que é igualdade, racismo, homofobia, entre outros, tudo. E aí, ela era uma ótima militante, falava muito bem. Quando ela encontrou o movimento, assim, a gente notava que a Bruna parece que tinha encontrado algo que estava fazendo bem a ela. Que, por sua vez, por ser uma pessoa que estava sempre ajudando o próximo, e o próximo, quando fala-se próximo, não é próximo conhecido, podia ser um passante. Estava ali a Bruna ajudando, né? Então, o movimento, ele trouxe essa condição dela estar sempre podendo ajudar. Só que depois ela falava para mim, mãe, eu ajudo a todos, mas eu não tenho quem me ajude. Então, era uma cobrança dela. E eu falava, filha, senta, conversa. E assim, ela não conseguia. Ela queria essa ajuda, mas ela não se colocava, né? Então, assim, era bem difícil. A princípio, ela sempre teve essa predisposição a não querer viver. E ela sempre falava, eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida. Eu, Bruna. Então, ela se colocava em situações de perigo para que isso viesse a acontecer, dela perder a vida. E aí, nas tentativas com remédio, houve algumas tentativas, e inclusive teve uma que foi com chumbinho. Depois houve com remédio, só que assim, a gente conseguia socorrer a tempo. Desta vez, que foi o fato consumado, ela chegou já estávamos perto do fim do ano. E nós pintamos a casa todinha, eu e a Bruna. A última coisa que ela pintou foi a porta do quarto dela. E terminando de pintar, ela falou, mãe, a Amanda tá precisando de você. Vai pra casa dela. Falei, por quê, filha? Ela falou, queria tanto ficar sozinha hoje. Falei, não. Se ela estiver precisando da gente, ela vem pra cá, vamos chamar ela. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pra Amanda vir pra cá e eu vou pra casa dela. Aí eu falei, não, Bruna. Aí ela ligou pra Amanda, fazendo a proposta de ir pra casa dela e ela vir pra nossa. E aí a Amanda falou, Bruna, passa pra mãe. Aí a Amanda falou, mãe, a Bruna tá pensando em besteira? Aí eu só fiz, aham. Ela falou, então eu não vou. E nesse dia chovia muito, muito. E aí nós sentamos no sofá e ficamos conversando. E aí a Bruna falou, mãe, eu já estou muito determinada. Deus já conhece meu coração, Ele sonda meu coração e Ele sabe da minha intenção. Eu não quero mais. E dessa vez, eu vou conseguir. Agora vocês não vão ter tempo mais. E eu, mas por que, Bruna? Porque não vai dar tempo, mãe. Então, me aproveita. Ela tomou 300 comprimidos. Então, foi coisa assim, por muito menos, 20 comprimidos já te leva, né? É fatal. E ela foi tomando aos poucos.
no decorrer do dia, só que não foi observado. Porque ela também fumava, ela sempre pegava um dedinho de coca, ali era uma coca e um comprimido. E assim, a gente não foi percebendo. Quando veio à tona, que ela percebeu que o negócio já estava pegando, foi quando ela resolveu se abrir. E aí veio me pedindo coisas do tipo, olha, amanhã é o meu velório, eu quero ser sepultada com essa roupa. Eu quero que você arrume 2 pessoas para cantarem no meu velório. E foi separando coisas, né? E aí foi quando a Amanda chegou, mas até aí eu já estava passando mal. Aí eu pedi, Amanda, filha, não deixa a Bruna sozinha. Eu preciso deitar. Eu estava com a pressão muito alta, né? Me mediquei e fui deitar. E aí foi quando ela ficou com a Bruna. Esse dia ela me ligou pedindo para ir para minha casa, né? E eu já sabia, porque como ela tinha várias crises, então eu entendi que o que ela estava querendo, o que estava em mente. Então, tava muita chuva, mesmo assim eu fui para casa da minha mãe, onde ela estava morando com a minha mãe. E aí fiquei o tempo todo com ela, minha mãe foi deitar, eu falei até para minha mãe, fique em paz, pode deitar, eu vou olhar a Bruna, ela não vai fazer nada de errado, porque minha mãe já estava com a pressão muito alta. E aí a gente começou a conversar, e aí tudo que a Bruna falava era no sentido de eu fiz muito erro, eu cometi muitos erros na minha vida e não dá mais tempo. E eu falava, Bruna, você só tem 28 anos, meu pai entrou na faculdade com a sua idade. Hoje meu pai é professor de português e inglês, formado, então dá tempo pro que a gente quiser, entendeu? Eu falava isso pra Bruna. E mesmo assim ela falava, mas eu cometi erros, eu sou um peso na vida das pessoas, da família. E tudo que eu ia tentando conversar com ela, Bruna, não é assim e tal. Aí ela falava, vem aqui me dá um abraço, é o último abraço, irmã. Né? Não fala pros seus filhos que não deixa nunca eles esquecer de mim. E aí ela falava como que queria que fosse o enterro, o sepultamento dela. Deixou mensagem para algumas pessoas que ela gostava muito. Todas as mensagens que ela deixava era de despedida. E conversou bastante comigo. E se ela ia tomando remédio sem eu perceber. Tanto que eu me sinto muito culpada hoje, porque eu me cobro muito. Eu acho que todos, não somente eu, quanto a família, amigos, cada um contribuiu um pouco para esse suicídio. Assim eu acredito. Por conta de a gente poder ouvir mais, porque o suicida, ele precisa falar. O suicida, ele não vai fazer algo que não machuque muito ele. Para ele chegar a querer, vou, né, tirar a minha própria vida, eu tenho que estar com uma dor muito grande, profunda. E então eu entendo que ela estava com uma dor muito profunda e eu não conseguia ajudar ela. Então eu entendo que ela estava com uma dor muito profunda e eu não conseguia ajudar ela. Então hoje eu penso dessa maneira, o que eu puder para fazer com as pessoas que precisam, né, ser ouvida, eu tô aqui, eu vou fazer o máximo que eu puder, porque todas as vidas importam. E é muito triste você perder alguém dessa maneira, né, não é uma doença que acaba, a gente nunca tá preparado para a morte, porém, ela tinha uma vida pela frente, 28 anos, um ano mais velha que eu. Ela não tinha filho, que ela não podia ter filho, que também agravou muito nesse problema dela. Porém, a Bruna era incrível, é a minha única irmã, a gente brigava muito, brincava muito, era uma pela outra a vida inteira. Tanto que eu fico me perguntando como eu vou viver sem ela, é muito difícil. Por quê? Para quem morre acaba ali, mas a família continua. Então, para as pessoas que têm esse problema, a melhor opção é falar o que está sentindo. E quando eu tive a paralisia facial por conta desse nervoso de segurar e prender todo esse luto, né? Ficar vivenciando ele sozinha. E aí depois eu fui tentando entender que eu também precisava de ajuda, que eu estava num estágio de uma depressão,
né, uma ansiedade por conta disso. Então hoje eu faço acompanhamento, eu tomo os remédios, porque eu aceitei, porque na verdade os remédios foi a causa da morte da minha irmã. Então para mim era muito difícil associar isso, eu ter que fazer um tratamento com remédios que acabou com a vida da minha irmã. Porém, eu sei que eu preciso, então a gente tem que tentar buscar força, ajuda da família, amigos, que é muito importante nesses momentos, e falar, tentar desabafar com as pessoas, porque o suicida, hoje que eu tenho uma irmã que se suicidou, então eu pesquiso muito. No Brasil morre 34 pessoas por dia por suicídio. É uma quantidade muito grande, absurda. Hoje mesmo eu estava vindo, tem muita gente que não sabe nem o que é o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Então, o que eu puder fazer, eu estou disposta para ajudar as pessoas, para ouvir, sabe? Porque eu passei por estou passando ainda e vai permanecer pro resto da minha vida, porque é muito difícil você perder alguém por suicídio. É difícil perder alguém de qualquer outra maneira, mas o suicídio ele é muito, muito cruel. A gente se culpa mesmo, mas eu acredito que não cabe a culpa, não cabe. Nessa história, ninguém é culpado. Quando a pessoa se coloca na situação, não quero mais viver, ela tá querendo se aparecer? Sim. Ela tá dando um sinal de que, gente, eu estou aqui, estou precisando. Me ouça, sabe? Preciso de ajuda. É um sinal de socorro, ela tá pedindo socorro de verdade, né? No depoimento dessas 3 mulheres, elas formam uma imagem de colcha de retalhos, né? E o interessante de uma colcha de retalhos é que não são imagens idênticas, né? São imagens distintas, mas que juntas formam um grande corpo de imagem, né? Esse imaginário me fez lembrar o filme Helena, da Petra Costa. E é esse filme que me interessa falar junto com esse depoimento, também pelo fato de ter uma presença de mulheres muito grande. A Petra vai, nesse documentário, resgatar as imagens de família, imagens da Helena no palco, imagens da mãe como atriz, que era o sonho da Helena, né, ser atriz, mas também a imagem da mãe grávida durante a ditadura como militante, prestes a ir para uma ação que ela seria morta provavelmente. Isso é dito pela Petra, né? Ela poderia ter morrido ali e ela não foi. E trago também esse tema da militância. A Bruna encontra na militância uma salvação durante um período, né? Esse engajamento, até porque é algo coletivo, é algo partilhado, que a mãe, a irmã também trazem como importante tanto para a Amanda, né, quanto para a Bruna. A Petra vai voltar na casa em que faleceu a irmã. Aí, em determinado momento, a mãe vai lembrar de como estava prostrada a filha, né? A filha quase morta. Ela pediu socorro, as pessoas não queriam levar a filha antes da ambulância chegar. E aí, quando ela chega também no hospital, o socorro não vem. E ela fala, eles demoraram demais. Essa ação aí é algo que é uma marca também do social em relação ao suicídio que aparece. No caso, então, do depoimento da Bruna, elas vão falar dessa ajuda, né, de buscar ajuda, do suicida que busca isso, e que a mãe fala, né, isso tem que ser ouvido, e para quem fica é falar, né, vamos falar dessa dor, é preciso dizer. A Petra escolhe falar de algo muito familiar, de uma dor íntima, né, de trazer isso a público, assim como a família da Bruna, né, também está trazendo isso a público, essa coisa difícil, dura, mas que a gente possa elaborar em coletivo. Então fica a dica,
É sempre não guardar para si, porque a depressão nada mais é do que uma ferida que está lá dentro da alma. E dói tanto, tanto, que você tenta acabar com tudo para ver se aquela dor vai passar. Porque essa dor, ela arde, ela queima, né? É uma doença da alma mesmo. Eu não digo nem da cabeça, ela é da alma. É aqui dentro. Aqui que está ferido é um buraco aberto, né? Então a dor é tanta que você traça esse caminho, vou acabar com tudo, porque aí acaba a minha dor. Só que esquece que acabou a minha dor, mas ficou para as outras pessoas. Porque a dor de uma pessoa que perde um filho é incomensurável. Todas as pesquisas de psicologia social mostram que a maior dor pela qual um ser humano passa é a perda de um filho. É quando a natureza inverte a ordem natural das mortes. E perder um filho por suicídio é martirizante, porque como há muito tabu em torno do suicídio, a gente tem mais dificuldade para falar sobre a morte. A gente tem sentimentos confusos. Uma hora a gente tem pena, outra hora a gente sente culpa. Pode haver hora em que a gente sente raiva, porque uma pessoa que se mata, ela impõe a morte dela, né? Ela me violenta, ela tira a minha tranquilidade, ela impõe um peso eterno na minha alma. Então, a gente sofre muito quando há um suicídio. E a gente sofre também porque a sociedade não deixa a gente externar a dor da gente. Há um tabu dentro da própria família. É por isso que cresceram, em número, felizmente, está crescendo no Brasil também, os grupos de autoajuda de pessoas que estão enlutadas pelo suicídio, pessoas que se encontram para trocarem experiências, para elas perceberem que elas não estão sozinhas naquela culpa eterna, naquele questionamento eterno. Por quê? O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de ver? O que eu deixei de prover para minha filha, para o meu filho? E não é por aí. Não é por aí.